por gentileza, curta esse vídeo, compartilhe e inscreva-se também no meu canal. Se você desejar também, torne-se membro para apoiar o nosso trabalho. Você é muito bem-vindo aqui no nosso canal. Mas vamos direto ao assunto. Aqui é importante dizer que nem todos os pré-tribulacionistas usam essa designação, nem todos dão ênfase a esse caráter do arrebatamento, o caráter secreto. Quem faz isso no Brasil geralmente é a Assembleia de Deus, igreja a qual pertenço, que inclusive na sua declaração de fé, textualmente defende o arrebatamento secreto. Mas muitos que criticam esse caráter secreto, até alguns irmãos pré-tribulacionistas, fazem isto sem entender exatamente o que ele significa. As pessoas pensam que arrebatamento secreto significa que ninguém vai ver quando os cristãos desaparecerem, se bem que vai ser muito rápido e será quase imperceptível. Mas é claro, se duas pessoas estiverem conversando e uma desaparecer, é evidente que a outra perceberá. Mas o caráter secreto do arrebatamento não quer dizer que as pessoas não perceberão quando os salvos forem arrebatados. O caráter secreto significa que os salvos, e somente eles, os salvos glorificados, somente eles discernirão o que está acontecendo e somente eles verão Jesus, conforme Hebreus capítulo 9, versículo 28. A Bíblia diz que o Senhor Jesus aparecerá a segunda vez àqueles que o esperam para a segunda vinda. Mas a minha resposta, claro, diz respeito àqueles que estereotipam o arrebatamento pré-tribulacional, a nossa posição pré-tribulacionista, afirmando que ela se baseia não na Bíblia, mas no filme Deixados para Trás, de Tim LaHaye. Aquela série, na verdade, de livros que também deu origem ao filme, que também é uma série, Deixados para Trás. Os críticos do arrebatamento pré-tribulacional e secreto, no nosso caso da Assembleia de Deus, eu falo no nosso caso da Assembleia de Deus, porque consta da nossa declaração de fé e também de muitos livros que foram escritos muito antes de Tim LaHaye escrever a série Deixados para Trás. Se você ler, por exemplo, o livro de Antônio Gilberto, da década de 80, você vai ver que ele já falava, o calendário da profecia já falava do arrebatamento secreto. Claro, em contraposição à manifestação do Senhor, a sua vinda à terra, que será pública. O arrebatamento secreto significa que o mundo não tomará conhecimento, o mundo não discernirá o que está acontecendo. Alguém até diz, como será secreto, se vai ter trombeta, vai ter alarido? Pois bem, o mundo poderá perceber algo diferente, um barulho e tal, mas não discernirá, não saberá exatamente o que está acontecendo. Isso aconteceu com o apóstolo Paulo, quando Jesus se manifestou a ele. Aconteceu lá em João capítulo 12, quando Deus falou com Jesus e uns pensavam que era um trovão, outros pensavam que eram anjos, mas na verdade era a voz de Deus que somente o Filho pôde discernir. Jesus também esteve entre os seus discípulos no espaço de 40 dias após a sua ressurreição e ninguém tomou conhecimento a não ser a igreja nascente. Jesus foi assunto aos céus após esses 40 dias e Jesus não foi arrebatado. É bom que você diga isso. Alguém anda dizendo aí que Jesus foi arrebatado? Não. Arrebatamento é algo rápido, violento. Jesus subiu à vista de todos lentamente, não foi um arrebatamento. Só que o caráter secreto estava presente ali também, porque somente a igreja nascente viu Jesus subir. Mas eu vou tomar como base 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52, deixando claro, então, a nossa posição. A priori, é imprescindível interpretar a passagem de 1 Coríntios 15, 51 e 52 à luz de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 18. Por quê? Porque Paulo escreveu 1 Tessalonicenses na sua segunda viagem missionária, quando ele estava em Corinto. Ele ficou ali por 1 ano e meio e ele escreveu as duas cartas aos Tessalonicenses. Já 1 Coríntios, Paulo escreve na terceira viagem missionária, quando ele está em Éfeso. Ou seja,
1 Coríntios, na linha do tempo, vem depois de 1 Tessalonicenses. Então não podemos considerar o que Paulo disse em 1 Coríntios 15 sem ter a luz de 1 Tessalonicenses capítulo 4, porque inclusive Paulo escreveu em Corinto. Então, pressupõe-se evidentemente, está claro, né, que os coríntios eles tinham conhecimento do que Paulo escreveu, ou seja, aos Tessalonicenses, eles tinham conhecimento da doutrina do arrebatamento da igreja. Então, 1 Coríntios 15, 51 a 55 e 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18 são textos complementares, são textos que se complementam. Agora, é importante observar que em 1 Coríntios 15, 51 a 55, promete-se que os salvos vivos, por ocasião do arrebatamento, terão o mesmo benefício dos mortos em Cristo. E em 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, nós vemos uma inversão de papéis, ou seja, promete-se que os mortos em Cristo terão o mesmo benefício dos vivos transformados. Ou seja, à luz dessa passagem de 1 Tessalonicenses 4, nós não podemos querer desmembrar ou desconectar, não há nenhum motivo plausível para ver os eventos do arrebatamento da igreja descritos em 1 Coríntios 15 como eventos separados. Não, tudo acontecerá de modo muito rápido, num abrir e fechar de olhos, porque é uma tendência aí dos nossos irmãos que defendem o arrebatamento ioiô, dizer que a transformação será no abrir e fechar de olhos, mas o arrebatamento não, o arrebatamento será lento e tal. Eles tentam aí desconectar os elementos, mas na verdade o arrebatamento é um evento só com vários elementos. E o arrebatamento, claro, será rápido. Estamos falando de um arrebatamento, de um rapto, que, de acordo com o termo grego, harpazo, o verbo, significa arrancar, significa tirar com violência, com rapidez. É isto que vai acontecer no dia do arrebatamento. É claro que o mistério revelado não é a ressurreição. Qual é o mistério? Paulo foi claro. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Esse ser transformados, Paulo está falando justamente do arrebatamento, porque a transformação no momento exato do arrebatamento. Isso é confirmado por Filipenses capítulo 3, versículos 20 e 21. Ali Paulo diz, a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Senhor, o Salvador Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido em um corpo glorioso. Veja, ele está falando da vinda do Senhor, porque a nossa cidade está no céu, e ele vai transformar o nosso corpo. Então está claro que Paulo está falando do arrebatamento, sobretudo à luz de 1 Tessalonicenses 4. Porque lá em 1 Tessalonicenses 4, versículos 16 e 17, a Bíblia diz que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. Agora note, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, porque é num instante. Alguém às vezes quer colocar um intervalo entre a ressurreição e a transformação dos vivos. Não, eles vão juntos ao encontro do Senhor nos ares. Claro que os mortos vão ressuscitar primeiro, mas nem todos dormiremos, disse Paulo, mas todos seremos transformados. A transformação é instantânea, num abrir e fechar de olhos, para encontrar-se com o Senhor nos ares de uma maneira rápida. É um rapto, é um arrebatamento. Os defensores do arrebatamento ioiô dizem que somente a transformação é que ocorre num abrir e fechar de olhos. Até andam criticando aí aquele hino daquela dupla assembleiana, né? Aquele casal que canta que a igreja será arrebatada num piscar de olhos, e muita gente faz vídeos e tal. Tudo bem que a letra pode ter alguma coisa que não está 100% com a Bíblia, mas essa parte que fala do arrebatamento num piscar de olhos não tem nada que desabone. Por quê? Nós não devemos e não temos nenhuma razão plausível para separar os elementos do arrebatamento. O arrebatamento é formado por elementos.
Mas tudo isso faz parte do arrebatamento. A ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação deles, a glorificação deles, a glorificação dos vivos, salvos. Tudo isso vai acontecer num instante, porque estamos falando de um rapto, estamos falando de um arrebatamento. Arrebatar é tomar com violência. Qual o sentido de nós sermos transformados num abrir e fechar de olhos e depois subirmos lentamente? Não, isso não está na Bíblia. Isso aí é forçar a Bíblia a dizer o que ela não diz. Agora, eles afirmam que esse rapto, apesar de ser um rapto, veja como é um paradoxo ou até uma contradição, será à vista de todos. Eles se baseiam lá em Apocalipse 1, versículo 7, que diz que todo olho verá. Já tenho explicado aqui que Apocalipse 1 e 7 apresenta o prólogo do livro. O objeto de Apocalipse não é o arrebatamento. João já vê a igreja no céu. Então, o objeto de Apocalipse é a manifestação do Senhor, a sua vinda à terra, que está lá no capítulo 19. E como no prólogo se antecipa o que será tratado no livro, isso é comum num prólogo de um livro, então ali se menciona a vinda de Jesus à terra. Mas se você quiser saber como será o arrebatamento, o texto mais indicado é Apocalipse 9, versículo 28, que diz que os salvos, somente os que o esperam para a salvação, que é a glorificação nesse caso, é que vão ver Jesus no dia da sua segunda vinda, isto é, do arrebatamento, que é o evento desencadeador da segunda vinda como um todo. A segunda vinda, claro, ela abrange um período de 7 anos, tendo a vinda de Jesus à Terra como evento culminante. Mas o arrebatamento é o seu evento desencadeador, que é iminente. Pode acontecer a qualquer momento. Agora, repito, não há nenhuma razão plausível para analisar separadamente os elementos do arrebatamento constantes de 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18 e 1 Coríntios 15, 51 e 52. Mas os defensores do arrebatamento ioiô dizem que somente a transformação do corpo será rápida. Entretanto, no arrebatamento da igreja, reitero, ela será arrancada da terra, é um rapto. Esse evento será secreto, no sentido de que o mundo não poderá entender, não poderá discernir o que de fato está acontecendo. Os salvos vão ser transformados num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta. Tá certo? Curta esse vídeo, compartilhe e, por favor, inscreva-se no meu canal. Que Deus abençoe a sua vida. A paz do Senhor.